Oi pessoal, eu sou o Pedro e esse é mais um vídeo do Estrelando. E estrelando no quadro de hoje, Herodes, o insensato. O verso para decorar está lá em Romanos 12, verso 1, e diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhe que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A mensagem central diz assim: adoramos a Deus quando dedicamos a Ele o corpo e a mente. A fama de Jesus em Nazaré chegou aos ouvidos de Herodes Antipas como um trovão. O texto de Mateus 14, 1 e 2 fala algo perturbador. Herodes não viu em Jesus um profeta, mas sim viu um fantasma. Este é João Batista, e ele ressuscitou dos mortos, disse ele aos seus servos. De acordo com o livro O Libertador, página 121, Herodes era um homem na guerra contra si mesmo. Ele tinha o poder de um monarca, porém tinha a mente de um prisioneiro. O comentário bíblico adventista na página 615 detalha que esse medo não era apenas uma superstição religiosa infundada, mas o peso esmagador de um crime político e moral. Herodes conhecia a justiça de João. Ele tinha o ouvido em muitas audiências privadas e, por muito tempo, sentiu o desejo dentro do seu coração de abandonar os seus vícios. Porém, ele estava acorrentado em uma aliança ilícita que selaria sua perdição eterna. Para entender a queda de João, precisamos entender a dinâmica da complexa e corrupta família herodiana. O dicionário bíblico adventista, na página 616, diz que Herodias era sobrinha de Herodes e esposa de seu meio-irmão Felipe. O divórcio e o casamento subsequente com Antipas foram uma afronta não apenas para a lei de Deus, mas à própria estabilidade moral e social de Israel. João Batista, fiel ao seu papel, a voz que soa no deserto, não se silenciou diante da corrupção no topo da pirâmide social. Em Mateus 14, verso 4, a frase é curta, mas corta como uma espada. Não te é lícito possuí-la. No livro O Libertador, na página 123, explica que Herodias tinha lá no fundo um ódio por João Batista, com uma intensidade que o próprio Herodes não possuía. Enquanto o tetrarca temia por João e sua santidade e buscava sua proteção, ela o odiava por causa da sua verdade inflexível. Ela sabia que enquanto João Batista estivesse vivo, seu título de rainha e sua posição social estariam em xeque. Ela precisava de uma oportunidade de ouro. E o banquete do aniversário de Herodes foi um palco para sua vingança meticulosa. O cenário descrito em Mateus 14, do 6 ao 8, é de um luxo decadente e opressor. O dicionário bíblico adventista do sétimo dia, na página 617, destaca que essas festas palacianas eram marcadas pela embriaguez desenfreada e pelo exibicionismo vulgar. Quando Salomé, a filha de Herodias, dançou diante de todos os convidados e de Herodes, ela não estava apenas apresentando uma peça artística. Ela era o instrumento de uma armadilha friamente calculada pela mãe. Herodes, com os sentidos embotados pelo excesso de vinho e a mente obscurecida pela luxúria, fez um julgamento público que o encurralou irremediavelmente. Peça-me o que quiser, disse Herodes. O comentário no livro O Libertador, na página 125, é crucial aqui. Herodias não estava longe, ela vigiava pelos bastidores. O pedido pela cabeça de João Batista num prato não foi um capricho infantil de uma jovem, mas a execução final de um plano da sua mãe. Note a reação de Herodes no livro do Instituto Bíblico da Inteligência Didática, na página 26. Ele ficou totalmente triste e perplexo, mas o texto sublinha um ponto terrível. O medo do ridículo social foi muito maior do que o medo de Deus. Ele não queria parecer humilhado e fraco diante de todos os seus generais e convidados de honra.
Ele preferiu assassinar um profeta inocente a admitir que ele tinha feito um juramento estúpido e pecaminoso. O desfecho em Mateus 14, do 10 ao 12, é rápido, seco e sombrio. O carrasco desce até a terrível prisão de Maqueiro e decapita João no silêncio da noite. O corpo é entregue aos discípulos desolados e a cabeça é levada como um troféu macabro para a filha e a sua mãe. A pergunta que ecoa por séculos é: por que Jesus não o libertou como um milagre? No livro O Libertador, página 127, traz uma perspectiva que muda nossa visão sobre o sofrimento humano. Se João tivesse continuado vivo, ele teria testemunhado a rejeição final de Jesus por parte da nação que ele tanto amava. Ele teria visto o Messias que ele mesmo anunciou com tanto fervor ser cravado na cruz entre dois ladrões. Em sua infinita misericórdia, Deus permitiu que João descansasse enquanto a sua fé estava intacta e seu trabalho estava plenamente concluído. No Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, na página 618, encerra lembrando que a morte de João não foi, de forma alguma, uma derrota. Na verdade, foi o prelúdio necessário do sacrifício de Cristo. João foi o precursor na vida e também na morte. Herodes passou o resto dos seus dias tentando fugir do som daquela voz denunciadora. Mas como diz a página 126, a consciência despertada não pode ser decapitada. João morreu livre em uma cela escura, enquanto Herodes viveu escravo de seus próprios medos em um trono de ouro. A história de Mateus 14 não é sobre o fim trágico de um profeta, mas sim sobre o custo eterno da integridade e fragilidade absoluta do mal e diante da eternidade de Deus. A história de João e Herodes nos pergunta: você prefere o aplauso do mundo ou a aprovação de Deus? Herodes manteve o trono, porém ele continuou sendo assombrado pela culpa. João perdeu a vida, porém morreu livre em sua integridade. Não sacrifique sua consciência por um pecado de estimação ou por aparências. Escolha a fidelidade, pois é melhor o deserto com a verdade do que um palácio com a mentira. Ao olharmos para o contraste entre a cela de João e o trono de Herodes, o convite que fica é para examinarmos a quem estamos tentando agradar. Herodes escolheu o conforto do seu pecado e os aplausos dos convidados, mas viveu o resto dos seus dias assombrado pela própria consciência. João, mesmo perdendo a vida, continuou com sua integridade. Hoje, a mesma voz que soava no deserto está soando ao seu coração agora. Não sacrifique o eterno pelo momentâneo. Não silencie a verdade para manter as aparências ou para sustentar o que você já sabe que não lhe é lícito. Escolha a fidelidade a Deus, mesmo que o preço seja alto, pois é melhor deitar-se com a consciência em paz do que reinar em um palácio de culpas. Que você tenha a coragem de decidir hoje pelo que é reto aos olhos do céu. Um funcionamento harmonioso e saudável de todas as forças do corpo e da mente resulta em felicidade. Quanto mais elevadas e aprimoradas forem essas forças, mais pura e perfeita será a felicidade. Conselho sobre Saúde, página 35. Que nós possamos lutar hoje para o que realmente importa, mesmo que o preço seja alto, para conseguir o que é melhor depois. E também que nós possamos ter mais fé em Deus e saber que o que Ele escolhe pra gente é o melhor pra nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela lição dessa semana sobre a fidelidade de João Batista. Obrigado porque o Senhor sempre nos ajuda a fazer as escolhas certas e também sempre a confiar em você. Nos ajude a afirmar nossa comunhão contigo e a seguir sempre à frente na nossa caminhada, escolhendo a verdade em qualquer situação. Nos abençoe essa semana, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E também, se você gostou dessa lição e quer ouvir mais uma, não esqueça de voltar na próxima semana, que eu vou explicar mais uma para vocês. Se você tiver um pedido especial de oração, não esqueça de comentar aqui embaixo, que nós estaremos orando por vocês. Também não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, deixar vir a mim oficial. Tchau!